Você já percebeu que, às vezes, a pior solidão não é quando a casa está vazia, mas quando o coração está silencioso mesmo com o barulho de muita gente ao redor? Há pessoas que vivem rodeadas de vozes, risos e telas acesas, mas por dentro caminham como quem anda num deserto. Talvez seja o que acontece com você. Por fora, a vida segue. Trabalho, família, igreja, compromissos, notificações, grupos de conversa. Você aparece nas fotos, responde mensagens, participa de reuniões. Mas quando se deita à noite, sente um peso no peito que não sabe explicar. Uma pergunta que insiste: por que me sinto tão sozinho, se não estou sozinho? Às vezes, a solidão não é a falta de pessoas em volta, é a falta de conexão com aquilo que é verdadeiro dentro de você. É como se todo mundo enxergasse o seu rosto, mas ninguém alcançasse o seu coração. E essa distância entre aquilo que você mostra e aquilo que você sente dói mais do que qualquer ausência. Existe uma espécie de vazio que não faz barulho. Ele não grita, não se apresenta, não pede licença, ele apenas se instala. Você pode estar numa festa, num culto, num almoço de família, e de repente se pega olhando para o nada com um pensamento silencioso. Ninguém aqui sabe o que está acontecendo comigo. Talvez você conheça bem essa sensação. Tem gente que se acostumou a ser o forte da casa, a pessoa responsável, animada, que sempre tem uma palavra, que ajuda todo mundo, que resolve o problema de todo mundo. Mas, quando chega a vez de desabafar, trava. Quando pensa em chorar na frente de alguém, engole seco. Quando imagina pedir ajuda, sente vergonha. E então a solidão vai crescendo num coração cheio de gente ao redor, mas sem espaço para ser vulnerável. Há também quem se sinta invisível. Está no grupo, mas não sente que pertence. Está sentado à mesa, mas não sente que é ouvido. Fala, mas sente que ninguém realmente está ouvindo de verdade. Ou pior ainda, sente que, se falasse sobre o que realmente sente, seria julgado, criticado ou mal interpretado. É assim que a solidão acompanhada nasce, quando você não encontra um lugar seguro para ser quem você é. Muitas vezes, a raiz desse sentimento está em feridas antigas, palavras que te marcaram, rejeições que você sofreu, olhares que te fizeram sentir pequeno. Talvez você tenha aprendido lá atrás que mostrar suas dores era perigoso. Talvez riram de você quando tentou se abrir. Talvez minimizaram a sua dor. Talvez disseram que era frescura. E sem perceber, você começou a construir paredes, uma após a outra. Por fora você constrói uma imagem. Simpático, educado, eficiente, espiritualizado, forte, bem-humorado. Por dentro, você chora sozinho, sente medo de ser abandonado, questiona o próprio valor. É como viver em dois mundos, o mundo que os outros veem e o mundo que só você visita de madrugada. E quando as telas entram em cena, tudo fica ainda mais confuso. Você vê vidas perfeitas, casamentos felizes, amizades leais, ministérios frutíferos. Vê risos, viagens, celebrações. E enquanto desliza o dedo pela tela, uma comparação silenciosa começa. Por que com todo mundo parece dar certo, menos comigo? E essa comparação alimenta um sentimento de inadequação, de não pertencer, de ser a peça errada do quebra-cabeça. Mas a verdade é que você não é a única pessoa que se sente assim. Há um homem fictício que poderíamos chamar de Júlio. Ele trabalha, conversa, vai à igreja, é bem visto pelo bairro. Sempre que alguém precisa de ajuda, ele está lá. Ele leva a gente no hospital, ajuda a carregar mudança, faz oração por quem pede. Mas quando tranca a porta do quarto, o silêncio parece enorme. Ele senta na cama, olha para o teto e pensa: se eu sumisse, será que alguém realmente sentiria falta de quem eu sou, e não apenas do que eu faço? Existe também uma moça que poderíamos chamar de Helena. Ela tem muitos contatos na agenda, está em vários grupos, sempre marca presença em encontros e reuniões. As fotos dela mostram risos, filtros, frases bonitas, mas dentro ela sente como se estivesse sempre representando um papel. Tem medo de que, se mostrar seu lado frágil, as pessoas se afastem. Então, ela vive cercada de gente, mas com a sensação de estar sempre do lado de fora de todas as conversas. Talvez, em alguma medida, você se veja em Júlio, em Helena, ou em ambos. A solidão no meio da multidão não é apenas sobre o que está fora,
mas também sobre o que está dentro. Às vezes o coração está cheio de perguntas sem resposta. Por que ninguém me entende? Por que meus relacionamentos parecem superficiais? Por que sinto que não encaixo em lugar nenhum? E em vez de encarar essas perguntas, você preenche a agenda, lota o dia, mas o vazio continua lá esperando ser olhado. O silêncio interior é assustador, porque ele nos obriga a encarar aquilo que evitamos: nossas dores, nossas carências, nossas inseguranças, nossa necessidade de amor. E muitas vezes é mais fácil fugir para o barulho, para as tarefas, para as telas, para a correria. Só que o coração não se engana. Ele sabe quando está sendo ignorado. Mas no meio desse cenário, existe uma boa notícia. A sua solidão não é o fim da história. Ela pode ser um ponto de partida. A Bíblia mostra pessoas que também passaram por essa sensação. Pense em Elias, por exemplo. Depois de uma grande vitória espiritual, ele se vê com medo, cansado e com a sensação de estar completamente só. Ele chega a dizer: "Fiquei só e procuram tirar minha vida." Ele se vê como o único, o isolado, o que sobrou. E mesmo assim, ali, no deserto da própria alma, Deus o encontra, o alimenta, o escuta e o corrige com amor, mostrando que ele não estava tão sozinho quanto imaginava. Talvez você não esteja fugindo para um deserto geográfico, mas esteja num deserto emocional. O lugar onde você pensa: ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém sabe o que passa aqui dentro. E, no entanto, há alguém que vê. Há alguém que enxerga além da sua imagem, além das suas máscaras, além do seu papel. Alguém que conhece os pensamentos que você nem consegue colocar em palavras. Há um salmo que diz que Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar, que Ele entende de longe o nosso pensamento, que nenhuma palavra chega à nossa língua sem que Ele já a saiba totalmente. Isso significa que, antes da sua lágrima descer, Ele já conhece a história que ela carrega. Antes de você conseguir explicar sua solidão, Ele já caminhou por dentro dela. Você talvez tenha tentado resolver esse vazio buscando mais pessoas, mais atividades, mais distrações. Talvez tenha procurado em relacionamentos superficiais aquilo que só um amor profundo pode oferecer. Talvez tenha se apoiado em elogios, em curtidas, em aprovação, tentando preencher um buraco que ninguém consegue preencher por completo. Há um vazio dentro do ser humano que foi feito sob medida para Deus. Nenhum número de amigos, nenhum romance perfeito, nenhuma agenda lotada é capaz de ocupar esse espaço. Pessoas são bênçãos, companhia é importante, diálogo é necessário, mas existe uma parte da sua alma que só descansa quando se encontra com o amor de quem te criou. A solidão acompanhada, muitas vezes, revela que aquilo que mais falta não é gente em volta. É um encontro verdadeiro com a própria alma diante de Deus. É quando você se permite dizer: eu não estou bem, eu me sinto só, eu me sinto quebrado e eu preciso de ajuda. Jesus, em determinado momento, também viveu algo profundo. Num jardim cercado de discípulos, ele se afasta para orar e se vê, de certa forma, só na intensidade da sua dor. Os amigos dormem enquanto ele agoniza. É um quadro forte. Gente perto, mas não junto. Presença física sem conexão de alma. E Jesus, mesmo assim, se volta ao Pai. No seu momento mais escuro, ele escolhe abrir o coração diante de Deus. Sem fazer comparações, o seu coração também pode encontrar esse lugar. Um lugar onde, mesmo que ninguém ao seu redor entenda completamente, você se sabe ouvido, compreendido, amado. Talvez a grande virada não esteja em ter mais pessoas, mas em ter relacionamentos mais verdadeiros, começando pelo relacionamento com Deus e com você mesmo. A solidão diminui quando você se permite ser honesto com Deus, falando do jeito que sabe, sem máscaras. Você começa a reconhecer o valor que tem, mesmo sem aplausos. Você se abre aos poucos a relações onde pode ser vulnerável sem medo. Deus não te fez para viver isolado por dentro. Mesmo que, por fora, você pareça rodeado, Ele se importa com o que acontece no centro da sua alma. Ele sabe quando o sorriso é educado, quando o "tá tudo bem" é automático, quando a risada é um escudo. Ele sabe quando você está exausto de tentar parecer forte. No fundo, a solidão acompanhada muitas vezes é um grito: eu queria ser visto de verdade. E Deus responde esse grito dizendo: eu te vejo, eu te conheço, eu sei o que você não conta a ninguém.
A partir dessa consciência, algumas pequenas atitudes podem se tornar caminhos de cura. Você pode começar separando um momento do dia para estar em silêncio, não para fugir de si mesmo, mas para se encontrar. Em vez de correr imediatamente para o celular, para as notificações, para a próxima tarefa, experimente alguns minutos de respiração lenta, de sinceridade diante de Deus. Fale com Ele como se conversa com alguém em quem se confia, mesmo que no começo as palavras sejam confusas. Você pode também dar um passo de coragem na direção de alguém que transmita segurança. Talvez um amigo de fé, um líder maduro, um familiar confiável ou até um profissional. Abra uma pequena brecha. Não precisa contar tudo de uma vez, mas compartilhe aos poucos o que tem carregado. A solidão diminui quando uma dor silenciosa encontra um ouvido atento. Outra prática é começar a tratar a sua própria alma com mais gentileza. Em vez de se culpar por se sentir assim, reconheça que é humano, que carrega histórias, que tem limites. Permita-se descansar, dizer não quando necessário, valorizar o que sente. A solidão se torna mais pesada quando você mesmo se abandona, quando despreza o que sente, quando ignora o que precisa. Busque também nutrir sua espiritualidade de forma viva, não apenas como obrigação. Leia um trecho da Bíblia, não por rotina vazia, mas como quem abre uma janela para deixar a luz entrar. Permita que certas palavras toquem o seu coração, que tragam consolo, que confrontem mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo. Há promessas de cuidado, de presença, de companhia divina, que podem se tornar âncoras nos dias em que tudo parece distante. Lembre-se de que se sentir sozinho não faz de você menos espiritual, menos crente, menos forte, faz de você humano. E Deus não rejeita um coração quebrantado e sincero. Ele não exige que você esteja perfeito para então se aproximar. É justamente na sua fraqueza que Ele se mostra presente. Você não precisa esperar o dia em que terá muitos amigos para começar a experimentar uma companhia verdadeira. A presença de Deus, quando acolhida, começa a preencher lugares dentro de você que ninguém consegue alcançar. Isso não anula a importância das pessoas, mas coloca tudo na ordem certa. Primeiro, um coração ancorado em Deus. Depois, relacionamentos construídos a partir dessa segurança. E com o tempo, algo vai mudando. Talvez as circunstâncias externas continuem parecidas. O mesmo trabalho, a mesma rotina, as mesmas pessoas. Mas dentro, você começa a perceber que não está completamente só. Você percebe que, mesmo no meio da multidão, existe alguém caminhando ao seu lado, ouvindo seus pensamentos, consolando suas incertezas, dando sentido aos seus dias. A solidão não desaparece de uma hora para outra, mas ela pode se transformar em um convite. Um convite para se conhecer mais, para se permitir ser conhecido, para se aproximar de Deus com menos máscaras e mais verdade. Um convite para deixar de ser apenas presença física na vida dos outros e se tornar alguém que vive conexões reais, ainda que poucas, mas profundas. Se agora, enquanto escuta esse texto, seu coração aperta e você pensa, isso é comigo, saiba que não é um acaso. Há uma atenção especial voltada para você, não apenas deste lado, mas de um Deus que te vê. Ele conhece o nome das suas dores, as datas em que você chorou escondido, as cenas que ainda te ferem, e Ele não te olha com cobrança, mas com compaixão. Hoje, talvez o passo não seja resolver tudo, mas apenas admitir, Senhor, eu me sinto só, mesmo cercado de pessoas. Eu preciso de Ti. Às vezes, a maior revolução começa com uma frase simples, sincera, balbuciada entre lágrimas ou em um pensamento silencioso, que aos poucos você possa experimentar um novo tipo de presença. Uma presença que te acompanha no ônibus, no trabalho, no quarto escuro, na mesa barulhenta, no banco da igreja, na fila do mercado. Uma presença que não tem medo da sua confusão, que não se afasta da sua dor, que não se assusta com o seu cansaço. Você não é invisível, você não é descartável. Você é conhecido por Deus e é possível, sim, aprender a caminhar com Ele mesmo quando a alma se sente perdida no meio de uma multidão. Se esse vídeo falou com você, deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo, para que possamos orar por você, pela sua família
ou por algum parente próximo que esteja passando por dificuldade. Também peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, para que mais pessoas sejam alcançadas, consoladas e lembradas de que não estão completamente sozinhas.